Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais uma aula de história. Chegamos ao capítulo 6, que fala sobre a independência dos Estados Unidos na América. Porém, a nossa aula de hoje é entender qual é o povo que fará parte as 13 colônias, nome dado aos Estados Unidos antes da independência, tá? Da onde vem e por que vem. Qual o motivo faz com que eles saiam da Inglaterra e venham até a região da América do Norte. Esse é o objetivo central da nossa aula de hoje. A partir disso, gostaria de trazer para vocês um lembrete que é importante. Primeiramente, as notas já estão no portal. Deem uma olhada, verifiquem se está tudo ok, se vocês receberam. E segundo, eu tenho analisado já faz algumas aulas e percebo que não está tendo a visualização que gostaríamos. Ou seja, se a turma já é uma turminha grande, digamos que bem menos da metade de pessoas estão visualizando. E isso é importante porque muitos de vocês, quando a gente tem algumas atividades, têm dificuldade para entender uma coisa ou outra. Então, se você não assiste o vídeo, obviamente você não vai conseguir resolver, né, fazer as atividades. Então, peço atenção lá a vocês, porque embora eu tenha conhecimento e sei que é complicado as aulas à distância da forma que estão, porque gostaríamos que a vida voltasse à normalidade, porém estamos num momento crítico, né? E a segurança, a questão da saúde é muito importante para todos nós. Então, por conta disso, gostaria de alertar vocês, porque já passei algumas atividades da apostila. Gostaria que vocês já resolvessem e deixassem certinho, porque nas próximas semanas eu já vou deixar para vocês me enviarem, para que eu possa fazendo a correção e atualizando o portal corriqueiramente, para não ficar tudo em cima igual ficou nos últimos bimestres. Beleza? Acredito que agora já tenha tempo suficiente para que eu e vocês compreendam como que é o Classroom, como está sendo as aulas, como vai se propor as atividades para a gente se organizar melhor. Beleza, galera? Bom, pessoal, uma relação importante entre os Estados Unidos da América e os ingleses é o seguinte, pelo menos no passado. Nós vamos perceber que a parte dessa população que sai lá da Inglaterra e que vem até a América do Norte vai ter consigo uma cultura que é inglesa, mas que passa por influências como, por exemplo, o iluminismo, por exemplo, a Revolução Industrial, a Revolução Inglesa. Então, esses três eventos acabam simplesmente afetando muito a América do Norte. A questão da relação com o parlamento, com os ingleses. Então, boa parte dessa comunidade, a gente vai ver logo mais qual classe é pertencente, porém a gente vai perceber esses elementos culturais com a tentativa de formar um país livre, né? Um país com comércio, um país que pudesse ser completamente diferente do que os ingleses tinham como problema político. Então eles queriam consertar essa questão vivendo e tendo melhores condições de vida na América do Norte. Então isso é importante para a gente compreender. Bom, a nossa aula de hoje, para não ficar tão extensa, eu fiz um corte. Então, que corte? O corte histórico que a gente vai trabalhar é justamente da onde vêm esses colonos que vão fazer parte das 13 colônias, tá? E qual motivo fizeram com que eles viessem. Eu vou parar bem no momento que a gente começar a falar sobre colônia do norte e colônia do sul, porque isso eu vou ter que explicar um pouco melhor e aí leva um pouco mais de tempo. Então estou fazendo alguns recortes para que os nossos vídeos não fiquem tão grandes e que a gente possa, né, conseguir fixar um pouco mais essa relação entre eles. Beleza? Então se a gente pode ver os Estados Unidos como potência no século XXI, começa a batalhar no século XX, tem relação muito grande com os ingleses, até porque existe uma influência grande. Podemos dizer que os ingleses é a metrópole e os Estados Unidos, as 13 colônias, representam, né, a colônia em si,
assim como houve a relação de Portugal e Brasil, assim como houve a relação de Espanha e a América Latina. Então, tem sim características culturais desses povos que vão lidar na construção de uma nova nação. Beleza? Então, bora lá para nossa aula na página 84. As 13 colônias, como eram conhecidas os Estados Unidos antes da independência, ela tinha um comércio paralelo, triangular, com ingleses e até mesmo os africanos, o que era natural entre os países coloniais e metrópole. Essa relação era natural. Porém, temos que compreender que os primeiros povos a chegarem até as 13 colônias eram puritanos, protestantes e calvinistas. Ou seja, eles eram peregrinos. Tentaram chegar aos Estados Unidos, às 13 colônias, na possibilidade de conseguir, né, melhores condições de vida. Então, quando eles chegam à América do Norte, né, acabam encontrando condições precárias. Muitos morreram por causa dessas condições precárias, mas os primeiros recém-chegados utilizam das primeiras colheitas a fartura para no final agradecer basicamente a oportunidade de ter melhores condições. O que eles comemoravam? Por que eles vieram à América do Norte? Saíram da Inglaterra, que passava por um processo delicado, mas que gente que estudou história viu que passou por uma revolução inglesa, que depois teve uma revolução industrial, ou seja, a prosperidade dos ingleses ela vinha acontecendo, mas boa parte desses peregrinos, desses povos, vieram em uma época mais delicada, uma época onde havia muitos impostos, o imposto era elevado na Inglaterra, uma perseguição religiosa muito grande, grandes conflitos, até porque os monarcas naquela época lutavam contra o parlamento, às vezes aumentavam o imposto, às vezes era adepto de uma religião e favorecia alguma e acabava atrapalhando outra. Então, esse contexto, a possibilidade de vir à América do Norte fazer uma nova vida, era um atrativo a mais para esses peregrinos. Sem falar do fator de que na Revolução Inglesa muitas pessoas passavam por dificuldade, não tinham mais terras, porque passou a ser vigorado a lei do cercamento, onde você pegava terras que eram da igreja, fazia como propriedade privada e permitia que, ao invés das plantações, fossem utilizadas para a criação, né, para o cuidado de ovelhas, para que houvesse a lã e automaticamente comercializado com a indústria que estava a todo vapor surgindo, né, e que daria origem a essa revolução industrial. Então, nesse tipo de contexto, era muito fácil compreendermos que esses peregrinos, puritanos, protestantes, calvinistas, vieram à América do Norte para ter melhores condições, liberdade religiosa, liberdade econômica, não ter tantos impostos da forma que era. Então, basicamente, isso é uma motivação a mais para desbravar um mundo. Bom, pessoal, como eu falei para vocês, lá na página 85, ela traz esse momento, né? Esse motivo. Deixa eu escrever aqui, ó, motivo que levou esse povo a tentar melhores condições e criar as 13 colônias, né? Entre eles as perseguições religiosas e a lei do cercamento, onde muitas pessoas foram expulsas dessa terra, ou seja, aquela terra que era coletiva passa a se tornar privada, e nessa questão de propriedade privada muitos camponeses são expulsos, alguns vão para a cidade e aí vai ter o surgimento da industrialização a todo vapor e aí vai precisar contratar alguns, mas os que mais gostam mesmo dessa questão camponesa acaba não tendo a possibilidade de ter terras e viver da forma que queria. Então, não sendo operário, elas também tentam desbravar
a chegar à América do Norte. É claro que é uma mistura, nós não temos, por exemplo, como afirmar que só comerciantes vieram à América do Norte. Temos algumas misturas entre camponeses e justamente a classe burguesa que vem à América do Norte, mas conforme nós vimos na página 84 para 85, boa parte deles comemoram a tentativa de uma nova vida, porque só pelo fato de não ser perseguido religioso e ter uma terra já é importante para você começar a desbravar. Então, na questão da colônia inglesa na América, nós temos a região norte e a região sul. A região sul, ela vai ser muito mais agrícola. A região norte, ao decorrer do tempo, é onde vai surgir algumas indústrias. E boa parte da agricultura vai ser ligada à sobrevivência, né, à subsistência, não vai ser para um comércio. Ou seja, significa que a região sul, que é agrícola, ela tem uma ligação muito maior que a Inglaterra do que a região norte. Beleza, pessoal? Bom, nós finalizamos a nossa aula por aqui, na página 85. Continuamos na próxima aula.